Quanto mais claramente reconhecemos o bem e o mal dentro de nós, menos poder essas forças têm sobre nós. Carl Gustav Jung. A sombra é uma parte da psique humana que tem todos os aspectos que a gente nega ou rejeita em nós mesmos. Ela pode incluir emoções indesejadas, impulsos não reconhecidos, qualidades negadas ou ainda memórias reprimidas do passado. Em outras palavras, a sombra representa tudo aquilo que a gente não quer ver ou reconhecer conscientemente em nós mesmos. A sombra é formada por conteúdos que foram relegados ao inconsciente, muitas vezes por causa de pressões sociais, tabus culturais ou conflitos internos. Ela pode incluir características que são consideradas moralmente inaceitáveis, como a raiva, a inveja, o egoísmo ou a luxúria, assim como aspectos que são simplesmente ignorados ou negligenciados. Ainda assim, é importante saber que a sombra não é só formada por aspectos negativos nossos. Ela também pode ter potencialidades não realizadas, talentos não desenvolvidos e qualidades positivas que a gente subestimou ou ignorou ao longo da vida. Carl Gustav Jung discutiu extensivamente sobre a sombra nas suas obras, explorando os seus diferentes aspectos e seu papel na psique humana. Para ele, não há iluminação sem escuridão e não há totalidade psíquica sem imperfeição. Jung foi um renomado psiquiatra suíço e um dos fundadores da psicologia analítica. Ele é conhecido por suas contribuições significativas para a compreensão da psique humana, incluindo conceitos como os arquétipos, o inconsciente coletivo e a individuação. A exploração da sombra por Jung começou como parte da sua própria jornada pessoal de autoconhecimento e crescimento. Ao longo da sua vida, Jung estava profundamente interessado nos aspectos inconscientes da psique humana e nas dinâmicas que influenciam o comportamento humano. Sua experiência clínica e sua própria análise pessoal levaram ele a reconhecer a importância dos aspectos sombrios da psique, ou seja, os aspectos reprimidos, negados ou menosprezados da nossa personalidade. Jung percebeu que esses aspectos sombrios muitas vezes emergiam em sonhos, fantasias e projeções nos relacionamentos interpessoais. Ele começou a estudar e explorar a natureza da sombra nas suas próprias experiências e na de seus pacientes, reconhecendo elas como uma parte fundamental da psique que merecia atenção e integração. A partir dessas observações e experiências pessoais, Jung desenvolveu a teoria da sombra, que diz que confrontar e integrar os aspectos sombrios da psique é essencial para alcançar a individuação e a totalidade psicológica. Só que não é só isso. Jung também acreditava que tudo aquilo que irrita a gente nos outros tem uma informação importante para nos ajudar a nos conhecer melhor. Ou seja, sempre que alguém incomoda a gente em qualquer situação, tem algo sobre a gente mesmo sendo espelhado ali. Um dedo apontando para o outro, outros 3 apontados para nós. Aliás, eu já estou até vendo você lembrar de mim quando criticar ou reclamar de alguém que conhece. Jung sugeria que muitas vezes a gente projeta aspectos não reconhecidos ou reprimidos da nossa própria psique nos outros. Esse fato do outro que irrita a gente profundamente pode ser um sinal de que a gente está reagindo a uma qualidade ou traço que a gente nega ou reprime em nós mesmos. Quando a gente examina essas reações emocionais, a gente pode ter insights sobre os nossos próprios padrões de comportamento, pensamento e emoções. Ao invés da gente simplesmente reagir defensivamente ou criticar os outros, Jung sugeria que podemos usar essas irritações como oportunidades de crescimento pessoal. Quando a gente para um pouquinho para pensar e investiga as razões por trás das nossas reações emocionais, a gente pode aprender mais sobre as nossas próprias motivações, valores e áreas de desenvolvimento pessoal. O problema é que ao invés da gente colocar luz na escuridão, a gente faz exatamente o contrário. Deixa ela ainda mais escondida, não trazendo a escuridão para o consciente. Jung acreditava que a negação ou supressão dos aspectos sombrios da psique humana poderia levar a conflitos internos e uma falta de integridade psicológica. Por isso, reconhecer e aceitar a nossa sombra é crucial para a gente alcançar uma totalidade psicológica e um equilíbrio interno. Na astrologia, a sombra é comumente conectada à energia do arquétipo de Libra. Seu símbolo representa um pôr do sol. E sendo um signo que fala sobre relacionamentos e parcerias, a
A gente aprende com a energia libriana que somente quando olhamos para as nossas sombras e compartilhamos elas com o outro, um relacionamento se estabelece. Em outras palavras, é só quando duas ou mais pessoas se sentem à vontade para falar do seu lado mais obscuro que uma relação se fortalece e fortifica. Já no tarô, a gente costuma falar muito sobre as cartas das noites escuras: a morte, a torre e o diabo. Em algumas leituras, a carta da morte pode representar o processo de confrontar e integrar os aspectos sombrios da psique. Ela sugere a necessidade de deixar morrer velhas formas de ser e padrões de comportamento que não servem mais ao crescimento pessoal. Já a carta da torre pode representar a ruptura de estruturas psicológicas ou padrões de pensamento que a gente mantém, permitindo que aspectos reprimidos ou negados da psique venham à tona de maneira dramática ou ainda desmoronem para dar espaço para a luz. Vale lembrar, inclusive, que em muitas representações gráficas dessa carta, a gente vê um raio, ou seja, a luz que atinge o topo da torre. Por último, a carta do diabo. Ela pode representar aspectos sombrios da psique que exercem controle sobre nós de maneira inconsciente. Isso pode incluir compulsões, vícios e padrões de comportamento autodestrutivo que emanam de partes reprimidas ou negadas de nós mesmos. Já na alquimia, a transmutação interior fala sobre o processo de transformar a matéria-prima da psique humana em algo mais elevado e refinado. Esse processo envolve a integração de opostos e a busca pela totalidade psicológica. A sombra desempenha um papel importante nesse processo, pois ela representa os aspectos reprimidos e negados da psique que precisam ser confrontados e integrados para a gente alcançar a individuação e a plenitude. O nigredo é o estágio inicial da jornada alquímica, caracterizado por uma crise ou confronto com a escuridão interior. Assim como na alquimia, onde os alquimistas buscavam purificar os elementos para alcançar a pedra filosofal, na psicologia, o confronto com a sombra é um processo de purificação e refinamento da psique, levando a uma maior consciência e integração. Reconhecer e integrar os aspectos sombrios da psique é um desafio, mas também uma parte essencial do caminho em direção à totalidade e ao crescimento pessoal. Todos nós temos nossas sombras e precisamos olhar para elas. Quando a gente compreende a sombra e suas manifestações através de diferentes lentes, como a psicologia junguiana, a astrologia, o tarô e a alquimia, a gente é convidado a explorar as profundezas da psique humana e a abraçar os desafios e oportunidades que surgem no processo de confrontar e integrar esses aspectos. Afinal, quanto mais luz houver em uma pessoa, mais escuridão ela verá.